Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós em mais uma aula de matemática, né? E mais, gente, olha só, hoje nós vamos trabalhar uma questão, né? Que fala sobre o cálculo do MDC, tá bom? Eu dei uma aula para vocês de MDC, vou colocar o CAD aqui para vocês primeiro entender como é que a gente faz o cálculo do MDC. Se você ainda não assistiu, vá lá, tá bom? Para você não ter essa dificuldade. Porque se você quer já pular uma etapa, as seguintes elas irão ficar cada vez mais difíceis se você não tem a base do conhecimento para resolver aquilo, tá bom? Então, eu aconselho primeiro você assistir essa aula de MDC. Terminou de assistir, aí você vem para cá agora, que nós vamos resolver uma questão. Ok, mas professor, o senhor já deu a dica, já sei que é MDC. Não poderia ser MMC? Também poderia ser. Vamos já fazer essa adaptação depois, tá? Mas assim, ó, vamos lá na leitura para nós entendermos, interpretarmos, para nós sabermos como identificar uma questão, se ela é de MMC ou se ela é de MDC. Antes de mais nada, prazer, eu sou o professor Halo, professor de matemática, tá bom, gente? Então, olha só, já vou pedindo logo para vocês, tá? Coloquem aí o like de vocês, senta esse dedo aí. Também, se você não é um inscrito, já aperta no botão aí de se inscrever e ativa o sininho de notificação para você já ficar sabendo quando vai ter vídeos novos, tá bom? Ok, gente, então vamos lá. Eu trouxe uma desse post, tá? Porque olha só, eu tava lembrando uma vez quando eu tava dando aula, aí era até de razão e proporção o conteúdo. Aí uma aluna minha, ela perguntou: professor, como é que a gente vai saber se a questão é de razão e proporção? Aí, logo de primeira, né? Tudo bem, eu falei para ela: olha pessoal, a primeira coisa é a interpretação, gente. Você lendo, você entendendo, você já vai saber que tipo de questão ela está pedindo ali. Qual é o conteúdo? Se você ler e entender, você pode saber se ela é de radiciação, se você vai ter que usar o teorema de Pitágoras, se você vai ter que usar a lei dos cossenos, tá bom? São informações que nós vamos tirando do nosso texto aqui. Então vamos lá. Em uma confecção, há rolos de malhas com medidas de 120, 180 e 240 centímetros. Vamos guardar, vamos grifar essa informação aqui, tá? São 3 rolos, cada um com uma medida diferente dos demais. 120, 180 e 240 centímetros. Será preciso cortar, olha só, o tecido em pedaços iguais. Pedaços iguais. Um detalhe importante, o que ele fala? Maiores possíveis. E não sobrar nada. Ou seja, eu vou ter uma medida. Se eu usar essa medida e for cortar eles em pedaços iguais, não pode sobrar nada e também não pode faltar, tá bom? Qual será o comprimento máximo de cada tira de malha? Vamos lá, gente. Olha só. Eu vou trazer aqui para vocês, ó. Vamos imaginar que essa daqui elas sejam as malhas que a gente abre dos rolos, tá? A gente tá abrindo elas. Então nós vamos ter 3 malhas aqui. Essa primeira aqui, ele fala que ela é de 120 centímetros. A segunda de 180 centímetros e a terceira de 240 centímetros, tá bom? Continuando nas informações que a gente grifou aqui, ó, ela tem que ser cortada. Detalhe, não é só uma não. Todas as 3, elas têm que ser cortadas com a mesma medida. Ou seja, se eu tirar, por exemplo, aqui, ó, esse 120, eu vou tirar 120, desculpa, eu vou tirar 30 centímetros.
Dá para dividir esse cara aqui em 30, em pedaços de 30 centímetros cada um, sem que não sobre nada? Sim, dá, gente. Inclusive, vão dar 4 pedaços aqui, né? Então vai ser 30, 30, 30. Não vai sobrar nada. Aí esse outro aqui também eu vou dividir em pedaços de 30 centímetros. E assim vai, tchá, 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 cortando, né? E não pode sobrar. Esse outro também em 30 centímetros, cada pedaço. Sem que haja sobra. Não pode sobrar e nem faltar. Por exemplo, vai que eu coloco uma medida aqui e aí fique sobrando 40 centímetros. Não pode também, tá bom? Se você olhar, eu falei um valor aqui que ele consegue fazer isso daqui, gente, ó. 30 centímetros, né? Vão dar 4 pedaços. 180, vão dar 6 pedaços. 240, vão dar 8 pedaços. Mas o que ele fala? Que esse cara aí, gente, essa medida, ele tem que ser, ó, maiores possíveis. Aí a pergunta é, o 30 centímetros, ele é o maior valor que eu consigo dividir essas malhas em pedaços iguais? Olha só aqui que a gente está vendo. Eu quero dividi-las em pedaços iguais, os maiores possíveis. Não está aparecendo algo, não? Quem é que a gente utiliza para encontrar o maior valor possível que divida pessoas, que divida valores? Ele mesmo, o nosso MDC, gente. O máximo divisor comum. Olha aí, através das informações que nós vamos tirando, a gente vai concluindo isso daqui. Que a gente vai utilizar o MDC e não o MMC, porque são valores, tá bom, gente? São medidas, são as maiores medidas que a gente consegue, as maiores medidas possíveis que a gente consegue dividir esses caras aqui. Então esse maior valor, ele tem que ser em comum em todo mundo. Olha isso aqui que eu acabei de falar. O maior, né, valor que eu consigo dividir, que é comum em todos eles, é o MDC, o máximo divisor comum. E nós já vimos como é que nós vamos encontrar, né, o MDC de 2 ou 3 valores, né? Então vamos lá, já sabemos que é o cálculo do MDC. Vou pegar aqui, ó, 120, 180, 240. O que eu sempre pergunto para vocês? Pelo menos um desses 3 valores eu consigo dividir por 2? Sim, professor, eu consigo. Então a gente vai embora dividindo. 120 dividido por 2 dá 60. 180 dividido por 2 dá 90. 240 dividido por 2 dá 120. Esse cara aqui eu vou marcar ele. Por que mesmo que eu vou marcar ele, pessoal? Se você assistiu a nossa última aula que eu falo do MDC, você sabe muito bem porque ele está sendo marcado. Mas caso você não tenha assistido e não sabe por que a gente está marcando, eu vou logo falar então para vocês. Eu só vou marcar valores aqui, ó, para achar o MDC, Quando esse cara aqui dividir todo mundo simultaneamente, ele vai ser marcado, porque ele é um divisor em comum que há nesses outros aqui, ó, esses demais números, tá bom? E são esses valores em comuns que nós vamos precisar depois. Isso para o MDC. Para o MMC é outro resultado. Aí vamos lá, continuando. 60, 90 e 120, eu ainda consigo dividir pelo menos algum deles por 2? Consigo, professor. Então vamos lá. 60 dividido por 2 vai dar 30. 90 dividido por 2, 45. É metade, né? 120 dividido por 2 dá 60.
Mais uma vez, eu irei marcar esse cara aqui, porque ó, ele dividiu 60, 90 e 120 simultaneamente. Quando isso acontece, eu marco ele. Pelo menos um desses três valores ainda consigo dividir por 2? Se sim, a gente vai embora dividindo. 30 por 2, 15. 45 por 2 não dá, que 45 é ímpar. Quando eu não consigo dividir um dos valores aqui, ó, desculpa, quando eu não consigo dividir um valor por esse cara que está aqui do outro lado, eu simplesmente irei repeti-lo. E continuo o procedimento. 60 dividido por 2 é 30. Aí a pergunta que eu faço, esse 2 eu vou marcar? Não, pessoal. Por quê? Ele dividiu 30 e dividiu 60. Ele conseguiu. Mas o 45 ele não conseguiu. Para mim poder marcar esse carinha aqui, eu tenho que dividir todo mundo simultaneamente. Tudo bem? Então, continuando. Pelo menos um desses valores eu consigo dividir por 2? Consigo, professor. 15 eu não consigo, né? Repete. 45 dividido por 2? Não consigo, vou repetir ele aqui, ó. 30 dividido por 2 dá 15. Mais uma vez, esse daqui eu não irei marcar por conta que ele não dividiu todo mundo. Próxima fileira. Eu consigo dividir pelo menos um desses três valores aqui por 2? Não, professor, todo mundo aqui é ímpar. Então a gente vai para o próximo valor primo, experimentar, né? Depois do 2, qual é o próximo número primo? O 3. Algum desses valores aqui eu consigo dividir por 3? Consigo, professor, consigo sim. Então a gente vai embora dividir por 3, olha só. 15 dividido por 3 é 5. 45 dividido por 3 é 15. 15 dividido por 3 é 5. Eu irei marcar esse cara aqui, ó, porque ele dividiu todos esses três valores simultaneamente. Então ele vai ser marcado. Continuando. Ainda consigo dividir alguém por 3? Consigo. 5 dividido por 3? Não dá. Repito ele. 15 dividido por 3 dá 5. 5 dividido por 3 não dá, pessoal. Eu repito. Ele não vai ser marcado porque ele não dividiu todo mundo, tá bom? É só para reforçar essa ideia de vocês, para vocês, tá? Se vocês analisarem, nenhum desses três valores aqui eu consigo dividir por 3, então eu vou para o próximo número primo, que é o 5. Consigo dividir algum deles por 5? Consigo. 5 dividido por 5, 1. 5 por 5, 1. 5 por 5 é 1. Eu irei marcar esse cara porque ele dividiu todo mundo simultaneamente. 1, 1, 1. Quando a gente chegar em uma fileira só com 1, pronto, gente, acabou. Como nós queremos calcular, ó, o MDC, não esqueça disso, é o MDC. Nós iremos efetuar a multiplicação apenas com aqueles valores que nós marcamos, ou seja, aqueles valores incomuns. Aqui, ó, estão eles marcadinhos. Então vamos colocar aqui, ó, 2 que multiplica o 2 que multiplica o 3 que multiplica o 5. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 5 dá 15. Fazendo a conta, 4 vezes 15 dá 60, professor. A gente pode fazer a conta aqui, mas para vocês, se vocês quiserem, podem fazer a conta. 4 vezes 15 para verificar se dá 60. Mas 4 vezes 15, 60, tá? Não tem problema. Então, o nosso MDC é igual a 60.
Logo, qual será o comprimento máximo de cada tira de malha? E a gente responde, né, que o maior comprimento, gente, comprimento de malha de cada tira, né? Opa, eu troquei aqui, né? O maior comprimento de cada tira de malha, é assim que é pra ficar, tá? De cada tira de malha vai ser quem? 60 centímetros. Pronto, acabou. Ou seja, 60 é o maior valor que a gente vai conseguir. E aqui, ó, dividir as nossas malhas sem que não sobre nada, assim de resto ou que falte, né? Aqui, se vocês forem fazer a conta, vai dar 2 malhas, 2 tiras, aqui 3 tiras e aqui 4 tiras. Se a gente tentar valores maiores que 60, já vai sobrar, já não vai dar certo, tá bom, gente? Então, olha só, antes de ir, eu queria saber de vocês. Eu quero que vocês calculem. Não, tá bom. Deixe quieto, tá? Então, olha só, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Espero também que tenham entendido como é que a gente pode identificar uma questão através da leitura, que ela envolva o MDC ou o MMC. A interpretação ela é fundamental, então a gente precisa ler bem, interpretar e tirar os dados para sabermos disso, tá ok? Então olha só, muito obrigado pela atenção de todos, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus e espero vocês na nossa próxima aula. E até mais. Não esqueçam de deixar o joinha, tá? Se inscrevam também. Muito obrigado a todos, pessoal, e até a próxima.